Olá, boa tarde a todos. Sou o Felipe Carvalho, gerente da Abimed em Brasília. É um prazer estar aqui recebendo o Fábio, representando a Embrapi. Nós vamos tratar aqui nesse debate, nesse painel, sobre a parceria estabelecida recentemente entre a Abimed e a Embrapi. E o Fábio vai trazer para nós, né, a explicação acerca do modelo Embrapi, como as empresas associadas à Abimed podem acessar recursos para financiamento de pesquisa, desenvolvimento e inovação a partir desse modelo Embrapi, bem como trazer o contrato que foi recentemente firmado, né, Fábio, entre a Embrapi e BNDES para desenvolvimento de tecnologias para fazer enfrentamento à Covid. E certamente as empresas associadas da Abimed podem e devem se atentar para esse edital, que há muita coisa interessante e o Fábio vai discorrer para nós. Antes de passar a palavra ao Fábio, gostaria de apresentá-lo. Ele é graduado em Engenharia de Computação, trabalhou como especialista em tecnologia em duas grandes multinacionais, setor de tecnologia da informação e comunicação, antes de ingressar no serviço público. Iniciou sua carreira no governo em 2010, na Secretaria de Inovação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o antigo MIDI, hoje incorporado no Ministério da Economia, desenhando políticas públicas de fomento à inovação. Em 2012, compôs a equipe da Superintendência de Pesquisa, Desenvolvimento e Eficiência Energética da ANEEL, onde trabalhou por 7 anos antes de integrar a equipe de assessoria institucional da diretoria da agência. Em outubro de 2021, foi convidado para assumir o cargo de coordenador de Planejamento e Relações Institucionais da Embrapi. Hoje coordena as ações na área da saúde especificamente. Fábio, é um prazer recebê-lo, é um prazer estar com a Embrapi novamente, conversando com a Abimed, essa parceria que foi sonhada por nós, viabilizada com o Igor Nazaré. Por favor, fique à vontade para apresentar para os associados à Abimed as possibilidades, o mundo de possibilidades aí na Embrapi, não só para ter acesso à fonte de financiamento, de fomento para investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas também para entrar nesse network das unidades Embrapi, para conhecer o potencial que essas unidades têm em relação a projetos já desenvolvidos, a tecnologia que elas podem disponibilizar às nossas associadas, bem como mão de obra qualificada também. Obrigado, Fábio. Obrigado. Obrigado, Felipe. Vou falar de muitas oportunidades mesmo. A gente diz que a gente tem um cardápio de oportunidades aí para o setor da saúde, que vão desde pesquisa básica até o produto entrando no mercado. Então eu vou falar aqui primeiramente como é que o nosso modelo funciona, o que é a Embrapi de fato, que algumas pessoas confundem achando que é governo e nós somos privados, apesar de receber recursos públicos. Vou explicar o funcionamento e depois dar um foco um pouco maior nesse contrato que a gente tem com o BNDES Covid, focado em Covid, que foi firmado ali no meio da pandemia, de forma emergencial, para conseguir colocar produtos no mercado, tecnologias e soluções. Eu vou ficar em pé, vou pedir licença, meu Felipe, até para olhar os slides aqui. Mas a ideia é falar um pouquinho sobre a Embrapi. A gente costuma dizer que a gente trabalha com a tríplice hélice, onde temos o trabalho, a tarefa de conectar governo, porque nós recebemos recursos do governo, recebemos recursos públicos para operar no mercado, para fomentar a inovação, junto com a ciência, que são instituições de ponta de pesquisa e desenvolvimento, universidades federais, institutos federais, que são credenciados por nós para atuar em nome da Embrapi, e a indústria. Tá? Então, o próprio nome é Pesquisa e Inovação Industrial. Então, de fato, a gente quer que a inovação, a pesquisa, o desenvolvimento, ele chegue ao produto, que ele chegue no mercado e que a população, o consumidor, ele consiga sentir o efeito, o resultado dessa inovação. Então, a Embrapi, de fato, ela atua com demanda das empresas, o nosso foco é no setor privado, então a gente trabalha no timing, no tempo do empresariado, ele pode a qualquer momento entrar em contato com as nossas unidades, que eu vou explicar como elas são credenciadas, e a partir dali começar a desenvolver um projeto inovador. Bom, a Embrapi ela é uma organização social, então nós somos privados, mas recebemos recursos públicos. E aí, quando a gente fala recurso público, algumas pessoas já arrepiam porque vem aquela
aquela impressão de que vai ser super burocrático, demorado, difícil de acessar, mas a Embrapi, como ela é uma empresa recente, uma empresa nova, apesar de ser de 2013, eu considero nova, porque se você pegar todo o contexto de ciência e tecnologia do Brasil, nós somos novos desde 2013, então, por sermos novos, já nascemos com uma modelagem moderna, uma modelagem que é pouco burocrática, que é ágil e que é flexível para atender as empresas. Então, nós temos contrato de gestão com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o nosso supervisor, e ao longo do tempo outros 3 ministérios integraram o nosso contrato e também repassam recursos para a Embrapi. Entre eles, eu acho que aqui o foco é falar do Ministério da Saúde. Tá? Fora isso, temos também parcerias extras com o BNDES, com o Sebrae para pequenas empresas, startups. Então a gente vai complementando com esses outros recursos, mas cada uma dessas caixinhas que mandam dinheiro para a Embrapi, a gente opera esse recurso em algum setor da economia. Tá? Então, é gerando inovação em todos eles. E aí tem um termo que muitos de vocês conhecem, que é o Vale da Morte, né? Então a Embrapi nasceu para atuar no Vale da Morte. E o Vale da Morte, ele é quando você pega a cadeia de inovação, ele é o período da cadeia de inovação em que a empresa está desenvolvendo a tecnologia. E por que Vale da Morte? Porque muitas empresas e muitos projetos morrem justamente nessa fase. Algumas vezes a empresa desenvolve uma tecnologia e quando chega no final do projeto ela vê que a tecnologia não tem mercado, não é viável, ela não é competitiva. Então esse chamado Vale da Morte é onde a Embrapi entra para a gente compartilhar o risco de se desenvolver esse projeto, compartilhar inclusive com recursos não reembolsáveis. Então a gente coloca dinheiro no projeto da empresa, um dinheiro que ela não tem que devolver, independentemente do processo dar certo ou dar errado. Então a gente compartilha o risco e compartilha o custo do projeto. Como é que a gente faz isso? A Embrapi em si ela não recebe projetos, ela não executa os projetos. Então a gente credencia ICTs, Instituto de Ciência e Tecnologias de ponta do Brasil. Temos um processo muito rigoroso em que a gente lança uma chamada para o mercado, dando o número de vagas, e essas ICTs, esses institutos de ciência, têm que mostrar que tem competência, que tem capacidade, que tem estrutura, que tem pesquisadores e que já tem experiência em contratar projetos com o setor privado, com empresas. Porque o intuito aqui é contratar projeto com empresas. Então, a ICT não faz um projeto por ela mesma de pesquisa. Sempre tem que ser por uma demanda que venha do setor privado. Tá? E isso, inclusive, diminui o percentual de morte das empresas, porque algumas delas morriam porque, depois de desenvolver o projeto, elas viam que não tinha demanda no mercado. Mas agora a demanda já vem do mercado. Então, quando o projeto é desenvolvido, ela sabe que a demanda já existe porque veio justamente do setor privado. Então, esse é o modelo que a gente usa. Hoje já temos 76 unidades credenciadas em todo o Brasil. A nossa capilaridade é muito grande. E mais de 7 mil pesquisadores envolvidos nessas 76 unidades Embrapi. Perfeito. Aqui tá bom? Beleza, obrigado. Vocês veem a capilaridade aí, a gente mostra o mapa do Brasil e as nossas 76 unidades. A gente está praticamente presente aí em todo o país. Várias dessas unidades, diria assim, perto da metade, já executaram projetos em que a aplicação agregada é a saúde. Tá? Então, a gente tem uma capilaridade muito grande, inclusive quando a gente fala de projetos para a saúde. Tá? Bom, como é que funciona o nosso modelo? O nosso modelo ele é baseado num modelo alemão, dos institutos Fraunhofer. Tá? Eu acho que algumas empresas já devem conhecer. Então, o que a gente faz? A gente pega uma demanda que vem do mercado, essa demanda vai para uma das nossas unidades Embrapi, que pode atender essa empresa a qualquer momento. Tá? Então a empresa não precisa esperar um edital, não precisa esperar uma chamada pública, não tem burocracia, é rápido, é ágil. E a partir do momento que a empresa tem um desafio tecnológico, que ela não consegue desenvolver porque às vezes não tem a capacidade científica e tecnológica para fazer aquilo, ela senta com uma das nossas unidades, ela tem à disposição 76 e liberdade para conversar com todas elas. E aí começa aquele relacionamento, né? Vai conversando com uma unidade, conversa com outra, vê qual faz uma proposta melhor, que possa atender o que eu preciso, que faça um melhor preço, quais serão as entregas, qual o tempo de desenvolvimento. E a partir do momento que a empresa fala, ok, vamos fazer o projeto, vou contratar essa ICT.
e aí a gente entra com o nosso modelo tripartite. Tá? Então, a empresa procura uma unidade, eles negociam diretamente sem a participação da Embrapi, a Embrapi não participa da negociação, é uma conversa entre ICT e empresa. A partir do momento que eles fecham o contrato e decidem executar, a Embrapi coloca até 1/3 do valor do projeto de recursos não reembolsáveis. Tá? Então, um exemplo, uma empresa tem um projeto, um desenvolvimento, um desafio tecnológico, a ICT fala que consegue desenvolver, que vai custar R$300 mil. A partir desse momento que o contrato é fechado, a Embrapi vai entrar ali com cerca de R$100 mil em recursos não reembolsáveis. Por que a gente faz isso? Para compartilhar o risco que a empresa vai ter ao desenvolver aquele projeto. Tá? Então, se o projeto der errado, isso faz parte da inovação, a empresa não tem que devolver o dinheiro. Tá? O outro 1/3, ele vai ser praticamente dividido entre a unidade e a empresa num acordo entre elas, tá? Mas gira em torno de 1/3, 1/3, 1/3, tá? Então, cada um coloca ali cerca de 33%. E um ponto muito importante, principalmente para a área da saúde, é que a propriedade intelectual ela é negociada exclusivamente entre a ICT e a empresa. A Embrapi não participa de questões de propriedade intelectual, tá? Isso é algo que é muito elogiado no nosso modelo, as empresas gostam porque deixa o modelo menos burocrático, deixa o modelo mais ágil e a empresa tem a liberdade ali de negociar com uma ICT ou com outra qual é a melhor proposta com relação à propriedade intelectual. Então, nosso modelo de coinvestimento é um modelo tripartite, como eu falei, baseado no modelo alemão, em que a Embrapi coloca ali cerca de 1/3 do valor do projeto em recursos não reembolsáveis e os outros 2/3 vão ser negociados entre a empresa e a ICT. Então vejam que é um modelo que você consegue alavancar o recurso. Eu, como empresa, se eu coloco 100 mil, eu consigo executar, por exemplo, um projeto de R$300 mil. Então eu alavanco o meu recurso e tanto a ICT quanto a Embrapi estão dividindo o risco do desenvolvimento daquela tecnologia e daquele produto. Falando um pouquinho do nosso portfólio, a Embrapi hoje, a gente já financiou cerca de um pouco mais de R$2 bilhões em projetos, e aí são para todos os setores da economia, esse é um apanhado geral, 1.583 projetos de 1.000 empresas. É importante destacar a diferença do número de projetos e de empresas, porque mostra que as empresas voltam, né? Então a gente tem empresas que têm mais de 20 projetos com a Embrapi. Então elas experimentam no modelo, ela vê que funciona, que ele não é burocrático, que ele é muito rápido. Tá? A gente tem casos em que a empresa sentou com a ICT, começou a conversar e até o projeto ser executado foi cerca de 1 mês. Então, quando a gente fala de um modelo de fomento nessa velocidade, não é fácil encontrar. Esse é um grande diferencial do modelo Embrapi. E aí, aqui a gente tem a divisão do valor dos investimentos. Então, vocês veem que cerca de 33%, como é 1/3, foi aporte Embrapi. E os outros 2/3 divididos ali entre empresas e unidades. Tá? Então, as unidades costumam dar a contrapartida dela econômica e não financeira. Por quê? Porque ela vai colocar os laboratórios à disposição, os pesquisadores, toda a expertise. Então, o aporte da empresa ele deve ser financeiro, mas o da unidade, o da ICT, ou unidade Embrapi, ele pode ser financeiro ou econômico. Tá? Agora, falando um pouco da área de saúde, especificamente. Então, em saúde, a gente tem cerca de 150, 180 projetos, tá? São mais ou menos R$180 milhões em projetos que a gente já financiou para a área da saúde. E a gente vê nesse gráfico de pizza aí que cerca de 40% é em saúde 4.0, onde você coloca ali toda a tecnologia para fazer parte de um desenvolvimento, de um equipamento, de um diagnóstico. Então, essa é a predominância de projetos de saúde na Embrapi. É a saúde 4.0, gerenciar sistemas, inteligência artificial. Então, isso tem sido muito forte na área da saúde. E, em segundo lugar, a gente tem a área de equipamentos. Né? Equipamentos com cerca de 29%. Tá? Então, desenvolvimento de novos equipamentos. E também temos muitos projetos de novos materiais. Tá? Então, esse gráfico de pizza aqui, ele mostra também que a gente precisa avançar um pouco na área de medicamentos, de fármacos e de biofármacos. Mas é algo que a gente também está explorando. Quando a gente fala em Covid, a gente apoiou 51 projetos de 54 empresas, cerca de R$33 milhões em projetos. Tá? Então, vocês veem o tanto de unidades Embrapi que estão envolvidas nesses projetos de Covid. São 28 unidades de 76. Então, 28
estão trabalhando diretamente com projetos de Covid, tá? Então essa é uma oportunidade grande. Eu vou falar um pouquinho mais à frente dessa questão da Covid, que ainda tem muita oportunidade, muito espaço para desenvolver projetos voltados à Covid. É bem interessante também a gente, ao final do projeto, a gente conversa com as empresas que utilizaram o modelo, né, para ter um feedback sobre o que elas acharam do modelo, se foi rápido, se foi ágil, como foi o relacionamento, a negociação com a ICT. Então a gente tem números aí bem interessantes, todos acima de 90%, em termos de satisfação das empresas, que é o foco do modelo Embrapi, de fato, é atender as empresas. A gente também tem um programa para startups específico, e isso é interessante porque a área da saúde tem muita startup, muita empresa pequena, né? Então eu acho que isso a gente tem que focar bastante, explicar bem, porque para startups a gente tem um programa específico e que vai um pouco além do que os outros programas fazem dentro da Embrapi. A gente apoia o Vale da Morte, a área do desenvolvimento tecnológico. Depois disso a gente apoia a fase pré-comercial, que é a fase de certificação, de testes clínicos, pré-clínicos. E ao final, se tudo der certo, a gente ainda apoia colocando dinheiro na própria startup. Essa é a primeira vez que a Embrapi tem esse modelo. Tá? Então a gente coloca até 200 mil na startup, desde que ela consiga outros 200 mil captados de outros investidores. E se o projeto der certo, se o produto decolar, ela devolve esse dinheiro para a gente com um grande prazo de carência, né? Então a gente, de fato, pela primeira vez investe na própria empresa e não só no projeto dela. Então, para a área da saúde, que tem muita startup, que tem muita demanda, a gente tem esse programa também, que é o programa de ciclo 1, ciclo 2 e ciclo 3 para as startups. No início da pandemia, ali em 2020, a gente assinou um contrato com o BNDES, um contrato emergencial para a Covid, em que o banco chamou a Embrapi, o banco conhece o nosso modelo, sabe da agilidade do nosso modelo, e falou, olha, Embrapi, eu vou colocar tanto de dinheiro, tantos milhões de reais, no caso 20 milhões iniciais de reais na Embrapi, para que vocês rodem nesse modelo que vocês já rodam, que vocês já têm experiência e que já dá super certo, mas só para apoiar projetos de Covid. A gente precisa acelerar a entrega de novas soluções, de novos produtos, de novos equipamentos. Na época tinha uma demanda muito grande por ventiladores também, de conseguir desenvolver um ventilador a um baixo custo, já que esse era um equipamento que estava escasso no mundo inteiro, todo mundo brigando para comprar ventilador. Então a gente começou a apoiar esses projetos, deu muito certo, já foram mais de 6 milhões de reais em projetos que a gente apoiou. E esse contrato ele ainda está vigente. Tá? Esse é um ponto bem interessante aí para as empresas, saberem que a gente ainda tem alguns milhões de reais, alguns bons milhões de reais para executar nesse projeto, nesse contrato, nessa parceria do BNDES. E ela é interessante porque ela não foca no Vale da Morte, ela não foca no desenvolvimento da tecnologia, ela foca na fase final da cadeia de inovação, o que a gente chama de nível de maturidade tecnológica de 7 a 9, que é uma régua que a NASA desenvolveu para falar da maturidade tecnológica, né? Então, são aqueles produtos que já estão bem avançados, mas que a empresa precisa certificar, precisa fazer teste, precisa colocar no mercado e precisa fazer isso rápido, porque a pandemia ainda está aí, né? Então, a gente apoia esses projetos lá para o final da cadeia de inovação, para que, de fato, eles cheguem logo ao mercado. Um outro diferencial é que, como eu disse, o nosso modelo tradicional, a gente coloca ali cerca de 1/3 do valor do projeto. Para esse contrato, a gente coloca até 50% do valor do projeto. Tá? Então, é mais um incentivo para que as empresas desenvolvam projetos ou soluções, produtos, serviços para a Covid. Então, a gente aumenta o nosso aporte de recursos não reembolsáveis. Tá? Então, fundo é um perdido contrato... também, Fábio. Também é fundo perdido. Oi? Também é investimento a fundo perdido. A fundo perdido também, perfeito. Esses 50% que a gente coloca também são recursos não reembolsáveis, assim como é aquele 1/3 no nosso modelo. Então, de fato, a gente só aumentou o nosso aporte de recurso não reembolsável, ou seja, a gente compartilhou ainda mais o risco daquele projeto, daquele produto. Tá? Então, é bem interessante, é um contrato que ainda está valendo, ainda está vigente. A diferença é que não são todas as 76 unidades que estão aptas a executar esse contrato. Então, de acordo com o banco pediu que algumas das nossas unidades Embrapi pedissem habilitação para executar recursos desse contrato. Então, a gente tem menos unidades, mas suficiente para executar vários projetos, já estão executando,
mas a gente pode depois disponibilizar a lista, inclusive tem no nosso site, de quais são das 76 unidades aquelas que estão habilitadas para executar esse contrato. E aí a dinâmica é a mesma. A empresa tem uma demanda, precisa de um apoio, ela procura uma dessas unidades específicas que foram habilitadas, negocia, contrata e a gente entra com até 50% do valor do projeto com recursos não reembolsáveis. Tá? E para finalizar aqui, dando um contexto geral de um novo acordo nosso com o BNDES, que foi assinado em fevereiro, se eu não me engano. Agora já é um acordo de 170 milhões de reais, que naquele nosso modelo de alavancar recursos, praticamente em 3, a gente espera financiar mais de 500 milhões de reais em projetos, para 7 focos, 7 áreas temáticas que o banco elencou, e um deles é a área da saúde. Tá? Então a gente vai ter iniciais aí 20 milhões para financiar projetos na área da saúde, tanto no Vale da Morte, quanto nas fases de estudo pré-clínico e clínico 1 e 2. Tá? Então, assim, é mais uma oportunidade com o banco. Também tem o foco de transformação digital, que aceita projetos do setor da saúde, que tenham a vertente de conectividade, ou seja, por exemplo, um equipamento em que você vai colocar uma inteligência dentro do equipamento para que ele seja mais eficiente. Isso também entra no foco de transformação digital. Então, é mais um complemento que a gente tem para financiar toda essa cadeia de inovação do setor de saúde. Tá? Então, a gente tem um cardápio aí, a gente tem o nosso tradicional Vale da Morte, que recebe recursos do Ministério da Saúde, e depois a gente tem mais 2 opções de contratos com o BNDES que vão até o final ali, ou mais para o final da cadeia de inovação, que é quando o produto de fato chega ao mercado. Aqui é um apanhado geral, tá? Então o ciclo BNDES Embrapi tradicional, ele pode parecer um pouco confuso, mas também mostra os 3 ciclos de startups, estão todos os instrumentos que a gente tem. E alguns exemplos de projetos, né? A gente tem aí com o Cimatec, um projeto para desenvolver e validar a eficácia de protótipos de modelo de inteligência artificial, teste de esforço cardiopulmonar. Eu vou deixar essa apresentação porque eu botei vários exemplos aqui no final de projetos que são mais relacionados à Covid, que são relacionados ao desenvolvimento de equipamentos, à inteligência dentro desses equipamentos, que foi também, tivemos vários projetos nesse sentido. Então eu vou parar por aqui, viu, Felipe, para não ficar muito longo, mas eu deixo a apresentação. Tem muitos projetos bem interessantes aqui que já foram finalizados, tá? E aí fico à disposição também para tirar dúvidas e caso vocês tenham também alguma pergunta sobre os nossos instrumentos, como utilizar os instrumentos. Então basta entrar no nosso site, a gente tem uma aba onde a gente elenca todas as nossas 76 unidades, qual é a expertise que cada uma delas tem, e aí ali você pode fazer já um filtro inicial para saber com quem você gostaria de conversar. Então é bem simples. Mesmo assim, como são 76, caso vocês fiquem na dúvida ou tenham ali alguma insegurança em saber com qual unidade conversar, a gente também apoia e faz esse meio de campo aí entre a unidade e as empresas. É isso, Felipe. Obrigado. Obrigado, Fábio, pelo esclarecimento do que é Embrapi, de como as empresas podem fazer para acessar o modelo. E as associadas também que tiverem interesse, contem com a Abimed para facilitar essa interlocução no âmbito dessa cooperação que se estabeleceu. Acho que a gente pode falar que a Embrapi, ela veio para turbinar o motor que faz girar a tripla hélice no Brasil. Seria isso, Fábio? Exatamente. A gente sabe que o motor do modelo, de fato, são as ICTs, né? A gente diz que o motor são as ICTs porque elas pegam essa demanda do mercado, desenvolvem a tecnologia, né? E aí a empresa pega esse resultado e vai para o mercado. Agora, o foco do modelo aí é o setor privado, né? A gente quer atender as empresas e o empresariado no tempo deles. Então, caso a empresa tenha um desenvolvimento tecnológico, quando a gente fala de inovação, o tempo conta muito, você não pode perder ali nem um segundo. Então a empresa não precisa esperar um edital e preencher vários formulários e uma oportunidade, não. O nosso é fluxo contínuo, no tempo do empresário, no tempo da empresa, apareceu o desafio, converse com uma ICT e ali comece a negociar para desenvolver o projeto. Ótimo. Nós tivemos antes desse painel, outros painéis, em 2 deles foi citado
a falta de investimento ou de iniciativa em pesquisa, desenvolvimento e inovação, principalmente em saúde, pelo tema dos dois painéis, que era o complexo industrial de saúde, a necessidade de uma política industrial setorial e também telemedicina. E eu queria te fazer uma pergunta bastante provocadora, Fábio. Nessa perspectiva, a gente não tem, partindo dessas afirmações, a gente não tem, né, uma pesquisa, desenvolvimento e inovação satisfatória no país. O que falta? Falta recurso, falta incentivo, falta iniciativa ou falta tecnologia e mão de obra qualificada? Ou está tudo aí, a gente precisa somente mesmo fazer esses atores interagirem, se encontrarem como a Embrapi? Você tocou num ponto que é bem crítico, que é a mão de obra qualificada. A gente, quando fala de saúde, em alguns setores da saúde a gente escuta muito isso, que falta mão de obra. A gente estava tendo uma reunião outro dia sobre a parte da genoma, né? E a gente quer impulsionar isso, a gente fala, não tem mão de obra qualificada, então a gente tem que dar um passo atrás e ter um programa, ter uma política para que a gente consiga ter mão de obra qualificada. Eu diria que hoje, pelo menos na Embrapi, não faltam recursos. É engraçado eu falar isso, graças a Deus. Fica a dica para os associados, né? Fica a dica. A gente, de fato, desse mal a gente não sofre, a gente tem recurso, tá? A gente tenta ter uma capilaridade maior, a Embrapi ainda é pequena, então quando eu cheguei na Embrapi no ano passado eu vi que muitas empresas ainda não conhecem, então a gente tem mais essa tarefa de disseminar o que é a Embrapi, como a gente trabalha. A empresa, quando escuta que ela consegue alavancar um recurso dela em 3 praticamente, ela se interessa na hora. Agora, para isso, ela tem que saber. Ela tem que saber. E agora, com relação à coordenação de políticas, eu acho que nisso a gente está num momento bom. Tá? Quando a gente conversa com o FINEP, que também é um órgão de fomento, e coordena com os ministérios, a gente sempre chega num ponto que os nossos instrumentos se complementam, eles não se sobrepõem. O que falta de fato, eu acho, é ter mais capilaridade para conversar com as empresas, né? Eu acho que as associações são um ponto-chave para a gente conseguir chegar. Além do fomento, Fábio, o modelo Embrapi, ele tem algum outro facilitador, por exemplo, nos aspectos regulatórios, né? Em buscar o diálogo, a conversação com agentes reguladores do meio, e aí os que nos interessam principalmente Anvisa, Inmetro. Essa ponte com os agentes regulatórios a gente não faz diretamente. Tá? A gente pode, em conversas, em entrevista com empresas, e a gente faz muito isso, a gente sempre tenta saber quais são as dores das empresas. E esse ponto aparece muito, a questão regulatória. A regulação pesa demais, eu venho da regulação, né, só que de energia elétrica da ANEEL, e eles falam a regulação pesa demais, então a gente colhendo todos esses subsídios, aí sim a gente pode, como Embrapi, conversar com a Anvisa e colocar vários pontos que a gente entende como gargalos, para que a gente possa tratar ou auxiliar, ou até apontar para eles, caso eles não saibam, né? Porque a regulação, ela conversa com os entes regulados e a gente conversa com o empresariado de fato. Então, às vezes, essas são impressões que a gente consegue colher melhor. Agora, essa ponte direta com os entes reguladores, não. A gente não costuma fazer diretamente, mas é sempre bom ouvir das empresas quais são os problemas e se a regulação aparecer demais, aí sim a gente tenta endereçar isso com os entes regulatórios. Ótimo, Fábio. Muito obrigado pela sua participação, né? Deixar aqui também nossa informação de que esse material ele vai ser disponibilizado nas redes sociais, no canal da ABMed no YouTube, está sendo gravado para que a gente possa reverberar o que foi dito aqui, para que as empresas associadas possam ter acesso a essa informação e fazer o convite para que participem dos pitches que estão agendados para amanhã com empresas associadas à ABMed, que vão trazer experiências na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e depois de amanhã as unidades Embrapi vão expor seus potenciais tecnológicos, sua infraestrutura, projetos que já desenvolveram na área de saúde. Suas últimas considerações, por gentileza? Eu queria agradecer essa oportunidade. A gente está fazendo justamente algo que eu falei que falta fazer, né? Que é disseminar mais o que a Embrapi faz, como a gente financia, os instrumentos que a gente tem. Então, acho que eu, como empresa, me interessaria se eu tivesse um instrumento ágil, pouco burocrático, que eu pudesse alavancar meu recurso em inovação. Então, obrigado pelo convite. Convido a todos também para na quinta-feira
esse pitch das unidades que o Felipe comentou é muito importante, porque já é esse momento em que você vai conhecer algumas unidades e saber como elas atuam, qual é a expertise delas, e muitas vezes ali você já vê o interesse de conversar mais diretamente com alguma delas, de acordo com a demanda, o desafio tecnológico que você tem. Então vai ser um momento bem interessante também, estaremos aqui mais uma vez. Agradeço e até a próxima. Em nome da BIMED, agradeço ao Fábio, agradeço a Embrapi, né, na figura do professor Jorge Guimarães, o diretor, e a todos vocês que estavam aqui conosco assistindo a esses debates. Encerramos agora as atividades do painel BIMED. Espero contar com vocês amanhã. Obrigado. Obrigado.